Boa noite. Muita paz a todos. É sempre uma grande alegria estar nesta casa. E hoje vamos conversar sobre o tema a verdadeira caridade. A gente vai falar muito de caridade e no começo vai falar um pouquinho de egoísmo também. Caridade e egoísmo, os dois caminhos que nós temos em nossa vida. Ou nós seguimos pelo caminho da caridade e sentimos paz interior, ou nós seguimos pelo caminho do egoísmo e sentimos vazio existencial. E o que a gente está sentindo hoje? Paz interior ou vazio existencial? Respondendo essa simples questão, a gente já tem uma ideia de como é que a gente está levando a nossa vida. Se pautada na caridade ou se pautada ainda no egoísmo. Uma questão muito interessante. Não parece que a cada dia as pessoas estão cada vez mais egoístas? Seja no trânsito, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na sociedade como um todo. Não parece que as pessoas cada vez mais estão egoístas? Kardec faz essa pergunta meados do século XIX. É a questão 916 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece citá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Meados do século XIX, Kardec pergunta isso. Imagine hoje, mais de 150 anos depois, em que a nossa vida ainda é muito mais corrida do que aquela época. A nossa agenda ainda é mais cheia do que naquela época. Não temos tempo para nada. Essa pergunta é válida para hoje também, né? Com certeza. Eis a resposta. Quanto maior o mal, mais se torna horrível. E será preciso que o egoísmo cause muito mal para fazer compreender a necessidade de extingui-lo. Quanto mais mal será necessário que o egoísmo cause em nossas vidas para que nós percebamos a urgência de eliminar o egoísmo. Quanto mais a gente vai ter que sofrer ainda. Porque a pessoa egoísta, ela está semeando coisas ruins, vai colher o quê? Coisas ruins, ela vai colher aquilo que ela está semeando. Quem é egoísta sofre. Quanto mais a gente vai ter que sofrer ainda. E uma questão chave para a gente hoje. Como destruir o egoísmo? Isso Kardec pergunta na questão 917. Qual que é o meio? Qual que é a fórmula mágica? Qual que é a receita de bolo? E a resposta é simples. E a gente precisa prestar muito atenção nessa resposta. Dizem os Espíritos: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Quanto mais materialista eu for, quanto mais apegado às coisas materiais, mais egoísta eu sou. Bem como quanto mais desapegado eu for, quanto mais desprendido dos bens terrenos eu for, menos egoísta serei. Algumas dicas para nós eliminarmos o egoísmo agora. Tem um provérbio chinês que diz: antes de iniciares a tarefa de mudar o mundo, dá 3 voltas na tua própria casa. O que nós entendemos disso? O tempo inteiro a gente quer eliminar o egoísmo dos outros e o nosso. Existe algum resquício de egoísmo ainda em nós?
Existe muito resquício ainda. A gente vai ver daqui a pouco quanto de egoísmo ainda temos. A gente vai fazer uma autoanálise daqui a pouco. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos. É algo urgente que devemos fazer. E uma outra dica: para eu fazer o bem, o que eu preciso? Ação. Sem ação, não há o bem. Aliás, o bem que eu deixo de fazer já é o mal. É preciso arregaçar a manga, trabalhar para poder estar fazendo o bem. E para eu fazer o mal, o que eu preciso? Nada. Não precisa nada. Basta a inércia, despreocupação. Basta eu lavar minhas mãos, fechar meus olhos. Basta eu ser omisso. Sendo omisso, eu já estou sendo conivente com o mal. Já estou praticando o mal. Para a gente refletir. E aí nós partimos para o capítulo 15 do Evangelho. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. A gente conhece. Qual que é o problema agora? O que é caridade? A gente acha que sabe, mas não sabe. Muitas pessoas erroneamente acham que caridade simplesmente é pegar um pedaço de pão, uma cesta básica e dar para alguém. Se eu fizer isso com amor é caridade. Mas o simples fato de eu dar alguma coisa material para alguém é apenas um aspecto, um item da caridade, que é algo tão amplo, tão maior do que simplesmente dar coisas materiais. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como Jesus entendia a verdadeira caridade. É um bom referencial para todos nós? Sem dúvida, o melhor referencial. E a resposta dos Espíritos é a fórmula BIP. BIP. Que a gente vai combinar a partir de agora. Vocês vão decorar essa fórmula. Porque no meio da palestra eu vou perguntar para vocês. Vocês vão decorar cada item desse. B, que é benevolência para com todos. Quem quiser colar, pode. Pega a caneta, escreve na mão, não tem problema. Benevolência para com todos, que significa o quê? A pessoa me faz o bem. O que eu vou fazer para ela? O bem. A pessoa me faz o mal, me agride, me calunia. O que eu vou fazer para ela? Tem que fazer o bem. Continuo fazendo o bem. É o que eu devo fazer. E é mais meritório você faz o bem para quem te fez o mal do que você fazer o bem para quem fez. Porque quem fez o mal, ele está te prejudicando e você não está levando aquilo em conta, recebeu como bem, então está fazendo bem de evolução. Fazer o bem só para quem faz o bem para a gente é muito fácil, qualquer um faz. O mérito está justamente em fazer o bem para quem nos faz o mal. Sem olhar a quem. Sem olhar a quem. E indulgência com as imperfeições alheias, cientes que todos nós estamos numa marcha evolutiva. E todos nós irmãos. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados. Mas todos, sem exceção, estamos em processo de aprendizado. Todos. O que o irmão mais adiantado tem que ter com o irmão mais atrasado? Paciência, respeito e indulgência com as imperfeições alheias. E P, perdão das ofensas, sejam elas quais forem. Não importa o que as pessoas nos façam ou nos digam. Não importa. Perdão das ofensas. Segundo Jesus,
Isso é a verdadeira caridade. PIP. Decoraram já? Posso passar? Nós geralmente vemos as pessoas uma ajudando as outras, não vemos? O que une essas pessoas? É o fato que uma pessoa precisa de ajuda e a outra pessoa pode fornecer a ajuda. A pergunta que eu faço agora é: nós hoje estamos aptos a fornecer ajuda para alguém, sim ou não? Sim. E para reafirmar ainda mais essa questão que eu faço, Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte para a gente: fico me perguntando como é que em meio a uma multidão de 7 bilhões de seres humanos, e nessa conta ela só colocou os encarnados, e portanto em meio a incontáveis desafios, oportunidades, experiências enriquecedoras, alguém pode se sentir perdido, sem saber que rumo dar à sua vida. Sinceramente, não vejo como não se enquadrar em alguma coisa, alguma tarefa relevante para a humanidade. Perder-se é assumir sua impotência para revolucionar sua vida e fazer dela um roteiro de bênçãos para muitos. Perder-se é desprezar uma grande chance para sermos úteis, para realizar, para construir. É atestar a preguiça da alma ou a falta de alma naquilo que fazemos. É grave isso. Enfim, é perda de tempo precioso que nós prestaremos conta. Perda de oportunidades preciosas que nós prestaremos conta. Ou seja, sim, estamos aptos a fornecer ajuda com toda certeza. E aí nós lembramos da parábola do bom samaritano, que um homem ia de Jerusalém a Jericó, e no meio do caminho, ladrões pararam esse homem, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele no chão ferido. Primeiro passa um sacerdote. O que o sacerdote faz? Nada. Segue. Depois passa o levita. O que o levita faz? Nada. Segue. Aí passa o samaritano. O bom samaritano da parábola. Ele para e ajuda. Ele faz tudo o que precisa de fazer de bem. Fez tudo o que podia, o que estava ao alcance dele e até mais. A parábola segue. A parábola segue e no Evangelho é colocado que o samaritano foi tocado de compaixão. Podemos dizer também que o samaritano foi sensível ao sofrimento alheio. A questão para nós refletirmos agora é: nós somos sensíveis ao sofrimento alheio? As pessoas ao nosso redor possuem problemas. Nós somos sensíveis ao sofrimento alheio? Ou nós nos tornamos indiferentes? Somos tão egoístas, que fazemos como o sacerdote, como o levita, e passamos reto quando outro ser humano está sofrendo. Isso para a gente pensar. Tem um conceito bem interessante, que é o conceito da flecha. Se nós cruzamos com um indivíduo atingido por uma flecha, o que nós fazemos automaticamente? A gente tira a flecha daquela pessoa porque não sabe o que está acontecendo ali, que órgão está ferindo. Nós retiramos a flecha, a gente não perde tempo nenhum. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não para e pergunta a casta do indivíduo que lançou a flecha, o material com que foi confeccionado essa flecha. A gente não perde tempo. A gente vai e tira. E nós podemos entender flecha
como sendo problemas. As pessoas ao nosso redor possuem problemas, não possuem? Ou seja, elas estão com flechas cravadas em si. E a gente faz alguma coisa para ajudar a retirar essa flecha dessas pessoas? Como que a gente pode fazer isso? Fácil ou difícil? Fale, fácil. É fácil, gente. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a pessoa está perdida e não sabe onde é o ponto de ônibus. Como que eu retiro a flecha dessa pessoa? Indicando o caminho. Só isso. Indicando o caminho do ponto de ônibus. A pessoa está carente e precisa de um abraço. Como que eu retiro a flecha dessa pessoa? Dando um abraço. Dando um abraço. Coisa simples. Como no nosso dia a dia, coisa simples para nós ajudarmos aparece aqui, ó. E a gente deixa a oportunidade passar. A gente perde tempo, perde oportunidade preciosa, atesta a preguiça da nossa alma ou a falta de alma naquilo que fazemos. Provamos que nós somos egoístas, pensamos apenas em nós. Que é algo interessante. Na dor alheia, no problema das outras pessoas, o que o orgulhoso faz? O orgulhoso é aquele que se coloca acima dos outros. Condena, dedo em riste. O que o egoísta faz? Esquece, a dor não é dele e vai ficando cada vez mais indiferente ao sofrimento alheio. E a pessoa de bem faz o quê? Ampara, ajuda, faz igual o samaritano, consola, esclarece. É uma questão de ver e fazer. Tem um autor chamado Lawrence Kushner que diz pra gente: todos carregam consigo uma ou talvez várias peças do quebra-cabeça de alguém. Quando você apresenta a sua peça para outra pessoa, pode ser tudo que ela esteja precisando. A gente tem a peça do quebra-cabeça que vai completar o quebra-cabeça de alguém. Várias vezes temos a oportunidade de dar a peça, dar ajuda, ou esconder a peça, não ajudar. Quantas vezes podemos ajudar e passamos reto? Igual o sacerdote, igual a levita. Tinha uma família, pai, mãe e um menininho de 2 anos de idade, chamado Blake Nelson, que sofreu um sério acidente e ficou confinado em plastro de gesso. Ele parecia uma múmia, todo engessado. Só ficou para fora o rostinho dele e os dedinhos das mãos. Esse menininho sofria muito, era muita dor. Bem como sofriam também pai e mãe do Blake Nelson. Todos os dias o casal colocava o filho no carrinho e saíam dar uma volta no quarteirão. Todos os dias, na hora da volta, cada um pegava de um lado do carrinho e levantavam para poder subir a escadaria de casa e poder adentrar novamente o lar. Todos os dias, da janela de sua casa, uma vizinha assistia essa cena. O nome da vizinha é Senhora Fleming. Todos os dias ela acompanhava. Até que um determinado dia a Senhora Fleming pensou: eu vou ajudar. Eu vou bater na porta da casa daquela família e vou oferecer ajuda. Detalhe: a Senhora Fleming era uma senhora de mais de 90 anos de idade.
que não pesava mais do que 40 quilos. Ela bate na porta e a mãe do Blake Nelson atende. A senhora Fleming oferece ajuda. Sabe o que a mãe do Blake Nelson pensa? Ela pensa: como que essa senhora, essa miudeza de gente vai poder ajudar? Ela não tem força. Como é que ela vai ajudar? Ela pensa. Ainda bem que ela não fala nada. Antes que falasse qualquer coisa, a senhora Fleming tira do bolso do vestido uma bexiga, um balão vermelho. Enche e atira na direção do Blake Nelson. Blake Nelson, com os dedinhos para fora do emplastro de gesso, consegue rebater. E sorri. Sorriso que aquela mãe não via há muito tempo. E para uma mãe, o sorriso do seu filho é tudo. E nesse instante, a mãe do Blake Nelson sai ali da entrada da casa e vai até a cozinha e desanda a chorar. E tem tempo, inclusive, para deixar em dia os afazeres domésticos. Aquela brincadeira da senhora Fleming com o Blake Nelson durou não mais do que 30 minutos. E a senhora Fleming voltou naquela casa na maior parte dos dias durante a recuperação daquele menininho. Ponto. Agora eu pergunto para vocês. A senhora Fleming era uma cirurgiã ortopédica? Não. A senhora Fleming era uma especialista em densitometria óssea? Não. Ela muito bem poderia continuar assistindo aquela cena da sua janela e pensar: que pena, que dó, mas eu não posso fazer nada. E aí vira as costas, volta para o seu Facebook, para o seu WhatsApp, para a sua novela, para o seu futebol, não sei o que a senhora Fleming gostava, e dali 10 segundos esquece que na casa ao lado tem uma família que ela poderia ajudar. E ela tem tempo, tem condições, está na mão dela ajudar. E mais, ela tem ar para encher um balão. Quase nada. Mas era tudo que aquela família vizinha dela estava precisando. O que para a gente parece ser pouco, para muitas pessoas é tudo que eles estão precisando. Tudo. E o ponto é esse. O que a senhora Fleming tinha no bolso do vestido dela, na mão dela? Uma bexiga vermelha. O que a gente tem na nossa mão? Nós temos na nossa mão exatamente o que o nosso próximo precisa. E aí, muitas pessoas acham que precisam de mais treinamento, mais instrução, mais habilidade, mais tempo, mais dinheiro para começar a ajudar. Está errado. Para começar, a gente tem tudo já na nossa mão. É lógico que se eu tiver mais tempo, mais dinheiro, mais treinamento, mais habilidade, eu posso fazer mais. Mas para eu simplesmente descruzar meu braço e começar a agir, para fazer o bem é necessário ação. Para eu fazer o bem, eu já tenho tudo que eu preciso. Está na minha mão. E é como se tivesse uma lei no universo nesse ponto. Dê e você receberá. Não dê e será tirado de você. Tinha um centro comunitário com um computador para 12 crianças. E eles estavam naquela. Começamos as atividades assim mesmo ou não? Tinha uns que falavam, vamos esperar, quando tiver um computador para cada criança a gente começa.
Mas ainda bem que esse foi voto vencido. Resolveram começar mesmo assim. A criançada toda amontoada em torno de um computador. Em pouco tempo, governo local, empresas locais doaram mais computadores. E aí cada criança tinha o seu. Agora eu pergunto, se esse centro comunitário resolvesse esperar uma situação perfeita para começar alguma coisa, começaria algo? Não. E eles começaram desse jeito, um computador para 12 crianças. Se é do merecimento da causa, do nosso merecimento, do merecimento das pessoas que nos estamos ajudando, com certeza a providência divina vai auxiliar. E a gente tem na mão hoje tudo o que a gente precisa para iniciar. Vocês já notaram que ajudar as outras pessoas, fazer o bem é tão bom? Fica aquela sensação boa, agradável depois que a gente ajuda? Por que é bom ajudar os outros? Faz bem pra gente também. Por 2 motivos. Primeiro, servir aos outros traz sentido para a nossa vida. Traz um propósito, é como se estivéssemos cumprindo uma tarefa, uma missão. Por isso que é gostoso ajudar as outras pessoas. O segundo motivo, servir aos outros faz com que nos sintamos parte de algo maior. Saímos daquele mundinho egoísta, pequeno, passamos a fazer parte de algo maior. Vamos lá. Estacionamento de shopping, de mercado, vocês podem escolher. Tem uma vaga. 2 carros vindo, um de cada lado. Um deles é o nosso. Os 2 vindo ao mesmo tempo. Os 2 embicam para pegar aquela vaga. Está difícil de pegar a vaga aquele dia. O que a gente costuma fazer? Brigar por uma vaga? Discutir? Bater boca? Eu não vou deixar o outro pegar. E acelero mais ainda e fecho outro carro. Aí brigo. Quem se sente bem com isso? Ninguém. A gente fica mal depois de brigar. É ruim, é chato. Mas a gente faz isso, infelizmente. Parece que a gente gosta de sofrer. Agora já imaginaram? Tá vindo o nosso carro e o outro. Abnegação. Faz um sinal de luz, oferece a vaga para o outro. Oferece a vaga. Mas tá difícil achar. Mas acha! O que vale mais a pena? Perder 3 minutinhos ali procurando outra vaga? Ou a sensação de bem-estar, de ter ajudado? Uma das maiores características que a gente está melhorando como pessoa, sabe o que é? Deixarmos de lado um pouquinho os interesses próprios. Quanto mais egoísta, quanto mais pensarmos nos nossos próprios interesses, mais atrasado a gente está. Faça um teste qualquer dia. Vai acontecer com vocês. Vocês vão para o shopping a próxima vez, vai acontecer. Aí vocês testem. Tudo isso que a gente está falando é legal e fácil de fazer com as pessoas que nós gostamos. Falamos disso no começo. E agora? Fazer o bem, ajudar aquele que nós intitulamos inimigo. Aí complica. Aí complica. 2 frases sobre o ódio, vocês vão dizer se está certo ou está errado. O ódio é como um veneno
que não pode ser expelido sem machucar o coração que o contém. Verdade ou mentira? O ódio machuca mais quem odeia do que a pessoa que está sendo odiada. Ou seja, uma insensatez, o ódio, isso para não qualificar com qualquer outro adjetivo. Por que a gente odeia se é a gente que vai sofrer? Parece que a gente gosta de sofrer. Vocês sabem o que foi o Apartheid? Apartheid foi um regime de segregação racista que separava negros para um lado, brancos para o outro. O Apartheid acabou na África do Sul no início da década de 90. E nessa época, na África do Sul, instauraram a Comissão de Reconciliação e Verdade, que tinha como atribuição unir negros e brancos e determinar eventuais punições para alguns casos horríveis que aconteceram na época. Um dos casos, um grupo de brancos liderados por um homem chamado Van der Broek pegou o filho dessa senhora negra. Esse grupo de brancos matou o filho dela e queimou em praça pública. Dali a alguns dias, o mesmo grupo de brancos fez a mesma coisa com o marido dessa senhora. Essa senhora perdeu filho e marido. É até complicado para nós que acreditamos na imortalidade da alma usarmos o termo perdeu. Mas entre aspas, perdeu filho e marido. E a Comissão de Reconciliação e Verdade prendeu todo o bando. E colocou Van der Broek, o líder, frente a frente com a senhora negra. E perguntaram para ela o que ela achava justo como punição. O que você quer que faça com esse pessoal todo? Perguntaram para ela. Se essa pergunta fosse feita para nós, e nós tivéssemos, entre aspas, perdido filho, marido, esposa, mãe, pai, tio, amigo, vô, o que nós diríamos que seria justo como punição? Teria que, se tivesse a liberdade, não fizesse mais isso. Esse seria o correto. Nós responderíamos a lei de Italião. A lei de Italião. Fazer igual. É até complicado quando eu faço essa pergunta, porque cada coisa que deve passar no pensamento do pessoal, né? Mas no princípio a gente deve dizer tem que cuidar, justiça, né? Tem que cuidar para não baixar o padrão vibratório nessa hora. O que é caridade mesmo? Que vocês iam decorar? BIP. B do quê? Benevolência. Com todos. Mesmo se fizer isso? Mesmo. E do quê? Indulgência. Com as imperfeições alheias. E como a gente precisa ter um olhar atento para Van der Broek, nosso irmão e seu grupo. Precisamos ajudar esse nosso irmãozinho. E P do quê? Perdão. Perdão das ofensas. A pessoa caridosa faz o que agora? Perdoa. A senhora negra disse: eu quero 3 coisas. Primeiro, quero que me leve até o local onde queimar o corpo do meu filho e do meu marido. Eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. Ok. Mas agora atente que fantástico é o segundo pedido dessa mulher. Em segundo lugar, o Sr. Van der Broek tirou toda a minha família de mim. E eu ainda tenho muito amor para dar. Quero que ele venha 2 vezes por mês na minha casa
para que eu possa ser mãe para ele. Terceiro, quero que o Sr. Vanderbroek saiba que eu perdoo. Qual que é a nota da caridade dessa mulher de 0 a 10? Infinito. Qual que é a nota da nossa caridade? Qual que é a nota de 0 a 10 do nosso egoísmo agora? Se nós não fazer o bem, eu nota 0. Qual que é o meio de destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida Material. Se eu sou muito egoísta hoje, preciso eliminar esse egoísmo, o que eu preciso fazer? Me desprender dos bens terrenos, ser menos apegado às coisas materiais. Por isso é urgente que nós façamos uma revisão do nosso estilo de vida, das nossas prioridades. O que é melhor, ter ou ser? E como é complicada essa nossa sociedade que valoriza o ter. Valoriza o consumir, o ostentar. Que a gente vai, então, na contramão desse processo todo. Se está todo mundo ali, ter, vamos nós levantar a bandeira do ser, que é muito melhor do que ter. Ter é efêmero, é passageiro. Eu pisquei e acabou. É ilusório. Infelizmente eu acredito nessas ilusões mundanas. E acabo caindo em todas essas armadilhas aqui. E quem sofre com isso? Eu. Bom, vimos através disso tudo que nós precisamos trabalhar. Arregaçar a manga. O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou passar algumas dicas para vocês de como nós praticamos a verdadeira caridade. E no final eu lanço um desafio aqui para todos nós, pode ser? Vamos lá. Primeira dica para nós colocarmos em prática a verdadeira caridade. Madre Teresa, ela pergunta para um senhor: o senhor não daria banho em um leproso nem por $1 milhão? Ela mesma responde: eu também não. Só por amor se pode dar banho em leproso. O que a gente entende disso? Qual que é o ingrediente básico da verdadeira caridade? Não adianta só balançar a cabeça, gente. Tem que falar amor. É amor. Tem amor é caridade. Não tem, não é. Ponto. Ai, eu estou na dúvida se o que eu estou fazendo é caridade. Tem amor? Tem. É caridade. Não tem. É por interesse. Então não é caridade. Mais uma dica. Amar pessoas, usar coisas. Nada de ficar invertendo, gente. Tem muitas pessoas por aí que amam coisas. Usam pessoas. Está errado. Vamos seguir a sentença ali da forma correta. Muitas vezes achamos que o que fazemos é pouco. Que é uma gota no oceano. Mas vale a pena continuar fazendo? Vale. Vale porque sem essa gota o oceano seria menor. Material também? Madre Teresa. Eu ia pular esse pelo tempo, mas acabou parando aqui por algum motivo tem.
Algum motivo tem, não é à toa que para. Essa dica. Dar o peixe e ensinar a pescar. Lógico, ensinar a pescar é fundamental. Mas algumas pessoas, se eu não der o peixe hoje, ela nem acorda amanhã. Nem acorda. Então, para essa pessoa, eu vou dar o peixe. Mas o fundamental é ensinar a pescar. Porque eu não posso criar pessoas que vão viver às custas de migalhas diárias minhas. Pessoas dependentes. Não posso fazer isso. Por isso que o fundamental é ensinar a pescar. Quando que é a hora de fazer o bem? Quando a pessoa está legal comigo, fazendo tudo o que eu quero, aí é a hora de eu fazer o bem. É isso? Não tem hora. Não tem hora. E quando que as pessoas mais precisam de ajuda? Toda hora. Tinha uma família, pai, mãe, filho e filha. Uma família carente, materialmente falando. E o pai desencarna. Fica um seguro de 80 mil reais. O que fazer com o dinheiro? A mãe queria pegar o dinheiro e comprar uma casa própria. Nunca moraram numa casa própria. Só de aluguel, de favor. A filha queria pegar o dinheiro e cursar uma faculdade. O sonho dela era fazer medicina. O filho já tinha um projeto mais ambicioso. Há tempo ele já pensava em abrir uma sociedade com um amigo. Iam ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que poderiam comprar quantas casas a mãe quisesse, pagar quantas faculdades a irmã quisesse. E estavam naquele dilema, para quem vai o dinheiro? E só pode ir para um. Não tem como fazer as três coisas. Vocês dariam dinheiro para quem? Sabe com quem ficou o dinheiro? Com o filho. E o filho vai abrir a sociedade com o tal amigo. Só que o tal amigo não é tão amigo assim. E foge da cidade com todo o dinheiro. Aquela família não viu nem a cor. E aí o filho fica como? Desolado, desconsolado. Ele é forçado a voltar para casa e contar para a mãe e para o irmão o que aconteceu. Como que vocês receberiam um irmão assim? Como vocês receberiam um filho assim? Competente. A irmã xingou ele de tudo que é nome. Quando ela para um pouquinho para respirar, a mãe pergunta. A mãe fala: filha, achei que tivesse ensinado você a amar o seu irmão. Amar o meu irmão? Não restou nada nele para eu amar. Filha, sempre resta alguma coisa. E se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada. Vamos combinar. Toda hora é hora da gente ajudar as pessoas. Toda hora. Sempre. Mas filha, quando você acha que é tempo de amar as pessoas com mais intensidade? No momento que é conveniente para você, que é interessante para você? Ou que é cômodo para você? Filha, as pessoas mais precisam de amor quando elas estão no fundo do poço e quando elas menos merecem. Quando elas menos merecem é que elas estão precisando mais ainda de ajuda. Quando que as pessoas mais precisam de perdão? Quando elas não estão fazendo nada para merecer o perdão. Vamos pensar nisso. Mais uma dica. Tinha um menininho
doença terminal. 6 anos de idade. E esse menininho está no hospital. A mãe ali, no leito do hospital junto com ele. E toda mãe sonha em ver seu filho crescer, realizar seus sonhos. Aquela mãe ali no leito do hospital pergunta para o filho: filho, o que você gostaria de ser quando crescer? E ele responde: bombeiro, mãe. A mãe liga no corpo de bombeiros e pergunta se o filho não poderia ir no corpo de bombeiros, conhecer, fazer uma visita. E o que o chefe do corpo de bombeiros fala? Eu posso fazer mais do que isso. Me passe as medidas do teu filho, a gente vai preparar um uniforme especial para ele. Traga ele amanhã aqui, 7 da manhã. Ele vai fazer todas as refeições aqui com o nosso pessoal. E se tiver alguma emergência, ele vai sair conosco atender. E assim foi feito. No dia seguinte foram 3 chamadas. E o menininho foi junto em todas, ajudar a apagar incêndio. Foi um dia tão bom na vida daquele menininho, deu tanta energia para ele, que ele sobreviveu ainda 3 meses a mais do que os médicos haviam previsto. Só que as funções vitais desse menininho foram caindo num determinado dia. E ele estava lá no hospital. E a mãe lembrou do corpo de bombeiros. E ligou. Explicou a situação. Falou: será que não tinha como mandar um bombeiro nesse momento? O que o chefe respondeu? Eu posso fazer mais. Eu posso. Está na minha mão. Avise para o pessoal do hospital que quando a gente chegar com o nosso carro, com a sirene ligada, não se trata de incêndio. Deixa a janela do teu quarto aberta, que a gente vai subir com a escada aí. E subiram por aquela escada, entraram pela janela 16 bombeiros. 16. Um a um, beijou e abraçou aquele menininho. Até que chegou a vez do último chefe do corpo de bombeiros. E o menininho pergunta: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Ele é, dos melhores. E nesse instante o menininho fecha os olhos. Qual que é a moral dessa história? Quantas vezes na nossa vida a gente está assim, ó, de braço cruzado, não faz nada? Quantas vezes a gente descruza um pouquinho o braço e faz isso aqui? Sendo que a gente poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer muito mais. Não aproveitamos todo o potencial que temos. O bem que deixamos de fazer já é um mal. Como a gente tem oportunidade no dia a dia para ajudar e como a gente tem potencial para ajudar. Tem que arregaçar a manga. Vamos para o desafio? O desafio também é uma frase de Madre Teresa, para variar um pouco. Tem uma frase dela que diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Como é que as pessoas saem da nossa presença? Melhores e mais felizes ou piores até? Como é que é? Quantas pessoas que têm contato conosco durante uma semana? Várias. Nós fazemos a diferença na vida de quantas? O nosso desafio, para todos nós aqui,
fazer a diferença na vida de uma pessoa por semana. Uma. Ah, mas é pouco uma. Ah, então faz para 10, 20, 30, 100. Mas faz. Vocês sabem qual que é o passo mais difícil de dar? O primeiro, aquele que a gente vai descruzar o braço e começar a agir. Porque aí depois tudo se torna mais natural. Tudo fica mais fácil. Então, vamos supor que a gente vai começar com uma por semana. Tá? E a gente pode ir aumentando, ou já começar com 100 por semana, mas o importante é no mínimo uma. Uma por semana são quantas no ano? 52. Nessa encarnação nossa serão quantas? Aí depende. Aí é um número bem maior que a gente não tem como calcular. Mas uma coisa é certa. A gente faz o bem para uma pessoa aqui, essa pessoa vai fazer para outra, que vai fazer para outra, porque o bem ele é contagiante. Aí aquilo que eu começo fazendo bem para uma pessoa por semana, 52 no ano, e assim vai, de repente gera algo cujo efeito é incalculável. Eu não sei onde que vai dar isso, e que bom que eu não sei. Efeito incalculável. O simples fato de eu descruzar meu braço e fazer a diferença na vida de uma pessoa por semana. Gente, precisamos ser menos egoístas, pensar menos em nós, nos nossos interesses próprios e começar a pensar mais nas outras pessoas, sermos mais abnegados, com muito amor ajudar as pessoas, porque oportunidade a gente tem. Não podemos continuar atestando a preguiça da nossa alma ou a falta de alma naquilo que fazemos. Vamos praticar a verdadeira caridade. Muita paz a todos, obrigado pela atenção.